pastor anunciou, louvores que já começou a ministrar no coração de cada um de nós, né? Palavras abençoadoras, porque na realidade nós vivemos isto. As coisas que nos cercam, às vezes tira a alegria de chegar até aqui, mas o Espírito Santo nos traz, é isso? A Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero ler com os irmãos, no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, Senhor, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Te adoramos, Senhor. Nascemos para te adorar. E nós te adoramos nesta noite. E te pedimos, ó Espírito Santo, que tu venha nos revelar o teu querer para cada um daqueles que o Senhor trouxe a este lugar e ao encontro desta palavra, Senhor. Eu te oro agradecido no nome poderoso e incomparável de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hoje neste lugar nós teremos uma grande festa. Já começou a festa, é claro. Mas nós teremos uma grande festa porque ovelhas do Senhor estarão neste lugar confessando Jesus como seu Senhor. E com o seu confessar, que não é apenas ou não está acontecendo ou não vai acontecer só agora, já tem confessado, tem abalado os infernos. Quando nós decidimos a seguir Jesus, o inferno se abala. Então haverá uma grande festa neste lugar. As ovelhas estarão neste lugar sendo batizadas. E eu tenho o privilégio de que algumas passaram algum tempo sentado, ouvindo alguns estudos, né, podendo dizer assim, um discipulado. E o que vai fazer diferença na vida deles não é a forma do batismo. Porque algumas pessoas falam de uma forma de ser batizado, algumas igrejas na cachoeira, outras no mar, outras em rios, outras na piscina. Eu já tive o privilégio de batizar nesses 3 lugares: piscina, rio, e aqui também, graças a Deus. A diferença não é a forma do batismo. Sabe por quê? Porque naquele grande dia
Vai ter pessoas que desceram as águas, se molharam todinha, e que Jesus vai falar: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Está lá na palavra do Senhor. Em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz um monte de coisa, eu nunca te conheci. Então não é o batismo em si que vai fazer com que nós venhamos morar na glória com o Senhor. Mas é quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então vai haver uma grande festa neste lugar. E nos nossos estudos, no nosso diálogo, eu costumo dizer que é uma mesa redonda que a gente faz, a gente fala da vida. A gente fala de uma nova vida em Cristo Jesus. Como que nós precisamos, depois de ser alcançado por esta graça, nos comportarmos diante dos homens, diante de Deus. Nós éramos e não somos mais. Nós fazíamos e agora deixamos de fazer. Paulo fala sobre isso. Mentia, larga a mentira, roubava, agora trabalhe. Traz o sustento para sua casa e ainda acode a outras pessoas. Essa é a nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos ter o privilégio de ver famílias sendo batizadas neste lugar. Outra coisa que nós ensinamos nos nossos diálogos é que o Senhor trabalha com família. Vários textos que nós compartilhamos mostrando famílias se rendendo aos pés do Senhor. Famílias inteiras sendo batizadas. E se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que em Atos dos Apóstolos, várias famílias foram batizadas. A família do carcereiro foi uma. Após ele crer, ele e toda a sua casa foi batizado. Coisa tremenda, né? Zaqueu, quando recebeu Jesus em sua casa, toda a sua casa foi salva. Que coisa tremenda. Qual é a diferença? A diferença é quem você sabe, ou quem você acha, ou quem você acredita ser Jesus na sua vida. A mensagem de hoje vai falar sobre isso, né, Diogão? Conseguiu não, Diogão? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A Bíblia fala que Jesus tem centenas de títulos, vários títulos. Isaías diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías diz isso 400 anos antes de Jesus se formar em gente e andar no meio de nós. Ele já dizia isso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele também é chamado de príncipe da paz, luz do mundo, pão da vida, Salvador, Redentor, Senhor, Emanuel, que é Deus conosco, mediador, autor e consumador da nossa fé. Vai anotando aí na sua memória, porque a minha está meia. Pedra de esquina, Cordeiro, bom pastor, o Verbo e Criador. Vários títulos é dado a Jesus Cristo. Vários títulos. Quando ele estava na cruz, colocaram Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Um curandeiro? Alguém que as pessoas clamavam, ele acudia? Esse texto que nós lemos diz que os homens, os seus discípulos, estavam no barco, Jesus estava dormindo, e de repente veio uma grande tempestade. Acordaram Jesus, porque ele
estavam a perecer. Se Jesus não estivesse ali, o barco ia afundar. Quando Jesus não está no barco, o barco afunda. Quando Jesus não está num lar que foi firmado na rocha e não na areia, esse lar cai, porque o vento é forte. E acordaram Jesus, e Jesus olha para o vento, e o vento para, o mar fica como às vezes fica aqui em Mauá, um espelho d'água, paradinha, e os homens admirados perguntavam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O vento obedeceu à voz do seu Criador. Aleluia, glória a Deus. Então a diferença na minha vida e na sua vida é a nossa comunhão com esse Senhor, ao ponto de nós chamarmos Ele de Senhor da nossa vida, de Deus da nossa vida, e muitas das vezes ouvirmos Ele nos chamar de filhos e de filhas. Na sua caminhada, nos momentos difíceis da sua vida, quando você se prostra diante desse Deus, você precisa ouvir Ele te chamar de filho. Você precisa ouvi-lo te chamar de filha, ou até mesmo de amigo. Levanta-te, meu amigo. A minha comunhão e a sua comunhão com Ele nos faz vê-lo como Ele quer se revelar a cada um de nós. Não apenas como aquele que chegou para 10 leprosos, curou, e depois um volta e o adora. Mas aquele que o adorou, ele entendeu a mensagem da cura. Quem é Jesus na sua vida, meu irmão? Como está o seu relacionamento com Ele? De que forma que você tem se apresentado a Ele? Porque para você isso vai fazer uma diferença muito grande, para Ele não. Porque Ele é quem Ele é. Eu o adorando ou não, você buscando Ele ou não, Ele continua sendo Rei de Israel. Ele continua sendo o Criador. Ele continua sendo o Redentor. Ele continua sendo o bom pastor. Ele continua sendo o princípio. Ele continua sendo o Verbo. Mas quando eu e você não o adoramos, quando eu e você não reconhecemos Ele como autor e consumador da nossa fé, aí a minha e a sua caminhada se torna difícil. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com esses homens no barco da nossa vida, muitas vezes vão acontecer. E é nas tempestades da vida que nós recorremos a Ele. E é na tempestade da vida que nós queremos ver tudo se tornar em bonança. Quem é Jesus na sua vida? Como você tem tido uma relação com Ele? Como você tem visto Jesus Cristo? Isso faz diferença demais para a sua vida. Como você vê Jesus? Jesus, Ele é... De vez em quando eu vejo isso. Eu não gosto muito de ver isso na realidade. De algumas religiões apresentando seus senhores. Você já viu isso? Algumas religiões apresentando seus senhores. Às vezes eu não gosto nem de ver, porque eu já sei quem é o meu Senhor. E eu fico olhando e falo: Jesus, se o Senhor não se revelar, eles vão continuar incrédulos. Porque vai passar anos, desde que Jesus veio, e Jesus ainda continua sendo Jesus.
Pessoas já se foram e Jesus continua sendo Jesus. Eu vou e Ele vai continuar sendo Jesus, salvando, operando milagres. Porque Ele é eterno, porque Ele é o Rei, porque Ele é o Salvador, Ele é o mediador, aliás, o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro, não adianta recorrer a outro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você está com Ele, você está no caminho. Se você está com Ele, você está na verdade, você tem a verdade. Se você está com Ele, você tem a vida. Mas não é uma vida, mas uma vida de abundância. Então não vai ser, e nem é, o batizar, a quantidade de água, o lugar onde vai ser batizado, mas a diferença é reconhecer que sem Jesus nada nós podemos fazer. Sem Jesus nós estamos só. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos cegos, surdos e mudos. Sem Jesus nós perecemos. Com Jesus nós temos a vida. Nós temos o Consolador. Nós temos o pão que sacia a nossa sede espiritual. Nós temos a luz que guia o nosso caminho para que a serpente não nos pique. Sem mim nada podeis fazer. Ele disse isso para os discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias. Passa dia e Ele permanece contigo. Ele não se ausenta de você. Ainda que você vire as costas para Ele, Ele está sempre de frente para você. Para te sustentar, para te curar, para te cuidar, para te consolar, para te dar direção, para te dar vida, para alegrar a tua alma, para que a sua alma regozije, para que você não tenha dúvida, para que você não tome decisões precipitadas. Tudo isso é quando a comunhão. Certo dia eu estava no meu terreninho ali, e quando eu acordei, eu dormi no meu terreninho aqui, que eu estava fazendo uma obrinha. E quando eu acordei, lá é alto que eu olhei, tinha um senhor, aí ele estava me olhando, um vizinho. Que bom, tem que fazer amizade com seus vizinhos, hein? Eu sei que não é mais esse tempo, mas no meu tempo lá da mamãe, Celcinho, vai lá buscar um açúcar, eu com a canequinha. Aí eu ficava vergonhado, voltava com a vazia, ela não tem não, nem lá eu fui. Aí ele ficou olhando para mim, aí eu abri os braços, bom dia! Aí ele, bom dia! Aí eu falei, meu nome é Celso Lima! Aí ele, meu nome é Emanuel! Eu falei, amém! O nome do homem é Emanuel. Passou-se um tempo, alguém me perguntou, você conhece o seu Emanuel? Eu falei, não. Ué, mas eu estava com o meu carro parado ali e perguntei-lhe, o senhor conhece aquele moço que está morando ali? Aí o senhor Emanuel falou, conheço, ele é o Celso Lima. Aí eu, mas você não conhece ele? Eu falei, não, eu só fui apresentado a ele, mas eu não o conheço. Eu não sei onde ele mora, eu não sei qual o nome da esposa dele, eu não sei a profissão dele, eu não sei o que ele faz na vida para viver. Eu não o conheço, eu fui apresentado a ele. E o grande problema na nossa vida, na vida daquele que começa a andar com Jesus, é querer apenas ser apresentado a Jesus. Mas nós precisamos conhecer Jesus, saber quem Ele é. Porque a diferença na minha vida, na sua
sua vida é quando nós conhecemos aquele que nos chama. Porque quem nos chama é fiel. Ainda que nós não sejamos fiel, Ele é fiel. Existem muitas pessoas sendo apresentadas a Jesus e elas acham que conhecem Jesus, que está andando com Jesus, mas é só com o tempo de comunhão. É quando nós andamos com Ele, é quando nós perguntamos a Ele, aí Ele vai e responde para nós quem Ele é. Eu ainda quero conhecer seu Emanuel. Talvez almoçar com ele, tomar um café com ele, uma água gelada com ele e fazer algumas perguntas a ele. Falar para ele quem sou eu. Eu sou o servo do Deus vivo, seu Emanuel. Eu sou o pai da Bruna. Eu sou o esposo da Adriana Cruz. Bairro chamado Santa Lúcia, que é um bairro violento, mas Deus tem nos guardado ali. Eu tenho mais 7 irmãos. A minha profissão é construção civil. E nós vamos começar. Eu gosto muito de peixe. Leva aqui. Eu gosto muito de peixe frito. Mas se vier ensopado eu como também. A espinha a gente joga pro lado. Não precisa ser filé não, tá, gente? Aí quando eu começo a ter esse diálogo com o Senhor Emanuel, falar para ele das coisas que eu gosto, o Deus que eu sirvo, o bairro que eu moro, a esposa que eu tenho, a filha que eu tenho, os amigos que me rodeiam, os pastores que congregam comigo e que têm me abençoado de muitas maneiras, a igreja que tem me abençoado de muitas maneiras, a igreja que tem orado por mim, que tem me ajudado a permanecer de pé, é como a jovenzinha, louvor neste lugar, é adorando que eu permaneço de pé, e é com as orações dos irmãos que a força vem. Aleluia! Tu és bom, Jesus. E nesta noite eu não quero apenas apresentar quem Tu és, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Senhor, eu te peço que nesta noite Tu salve vidas que nos ouvem. Tu consertes vidas que já Te conhecem, mas que não têm andado de acordo com quem Ele conhece. Porque o Senhor é justo e fiel. Tem gente que conhece um monte de gente. E quando alguém pergunta o endereço dela, não sei onde ela mora. Agora com o Zap e o celular, essas coisas se tornaram mais fáceis, né, pastor? Mas eu me lembro que morava aqui em Mauá, quando era mais jovem, conheci uma pessoa no verão e só depois no outro verão. Esse tempo todo a gente ficava sem te falar, né? Não tinha. Oi? Era distante demais. Ia no orelhão, tinha muita fila. Uma fila imensa para se falar no orelhão. Hoje você conhece uma pessoa, hoje ela te dá todos os seus dados. E vocês começam a trocar, né, ideias. Você começa a saber a altura, a cor, a preferência da comida, da roupa que veste. É a mesma coisa as ovelhas do Senhor. Às vezes elas nos fazem pergunta, mas às vezes elas também não fazem pergunta para nós. Vai lá e Jesus, aí parece maravilhoso conselheiro, Deus forte, e vai mostrando os títulos dados a Jesus. Se você quiser conhecer Jesus, você vai ter que andar com Ele, de acordo com Ele. Você vai precisar ouvi-lo, chamar você de filho ou de filha. O dia que você ouvir Jesus te chamar de filho, opa, eu estou no caminho. O dia que você ouvir Jesus te chamar de filha, opa, eu estou no caminho.
Jesus entra lá na casa de Simeão, de Simão. Simão não beija o rosto de Jesus, não lava os pés de Jesus, não faz com Jesus o que o costume mandava, mas quando ele olha, tem uma mulher chorando aos seus pés e secando com os cabelos. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Quem ela era, todos nós sabemos. Quem era Simão? Eu não ouvi Jesus falar para ele: Simão, a tua fé te salvou. Quando você ouvir Jesus te chamar de filho e filha, você está no caminho. O céu é teu e ninguém vai tirar de você, porque quem te chamou de filho, de filha, é fiel para guardar o seu depósito. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, não fica pela metade. Então, se Jesus te chamar de filho, te chamar de filha, você vai morar com ele. Então, quando você ouvir isso, você já está no caminho para fazer aquilo que ele vai te orientar a fazer. Aí quando alguém perguntar para você: você sabe quem é Jesus? Aí você vai falar assim: ele é o meu pai, porque ele me chama de filha. Ele é meu pai, porque ele me chama de filho. Porque ele é o Criador. Porque ele é o princípio, ele é o verbo. É ele que converte. Tenha os ouvidos sensíveis para ouvir Jesus te chamar de filho. Aí você não vai mais ficar perguntando: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Uma vez eu fui fazer um trabalho na casa de um casal, lá na Vila Cruzeiro. Eu tinha 2 meses de convertido. Foi a primeira vez que, depois de ter sido alcançado pelo Senhor, que eu vi algo tremendo da parte do Senhor e falei: eu só tenho que adorá-lo cada vez mais. E a dona da casa me chamou: olha, a minha filha fez uma cesárea antes de ontem e ela não está conseguindo sair da cama porque a cesárea dela está toda aberta. Eu sei que aqui tem mulheres que fizeram cesárea, né? Minha esposa fez. Que sufoco nós passamos, né? Eu entrei no quarto porque ela falou assim: meu genro falou que você é cristão, você é crente. 2 meses na igreja. Aí vai eu, vamos lá, né? Cheguei na beira da cama, a nenenzinha estava no berço, eu botei a mão sobre ela, porque eu vi no domingo à noite alguém pregando lá: põe as mãos e ore. Aí eu orei. Cheguei para a jovem que estava deitada naquela cama, lá na Vila Cruzeiro. Falei: filha, a sua mãe me chamou para orar por você. E ela chorando com a mão na barriga, fino, me olhando, chorando muito. Chorava, e o quarto começou a vir mais pessoas. Quando fui ver, deveria ter umas 8 pessoas da família. E eu falei para ela: tem uma passagem na Bíblia que eu não sei nem aonde está, porque eu sou novo cristão. Está lá na Bíblia, que uma mulher tinha 12 anos que padecia, porque eu vi o presbítero pregar lá na praia, lá em Mauá. Não, eu vim pregar lá em Parada Angélica, novinho, 2 aninhos só. E a mulher disse para ela mesma que se tocasse em Jesus ela ficava curada. Ela tinha 12 anos que padecia. Eu não sei nem aonde está na Bíblia. Se vocês tivessem uma Bíblia aqui agora, eu não ia saber falar onde está. Mas ninguém tinha Bíblia, ninguém era cristão. Aí eu falei para ela: você acredita, você crê que esse Jesus que curou aquela mulher, ele se faz presente aqui no quarto, ele vai te curar? Ela falou, chorando para mim, falou: eu creio, moço. Eu falei: então você já está curada, vamos orar. Aí orei, 2 meses. Isso foi num sábado, 7h30 da manhã. Eu tinha chegado para trabalhar na Vila Cruzeiro. Eu trabalhei lá 4 sábados e 4 domingos. Aí no domingo de manhã eu voltei a trabalhar, toquei a campainha, a casa era
comunidade as casas são assim, né? O terreno, a laje serve de terreno para a próxima casa. Aí a moça abriu a porta, eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, estava trocando de roupa para trabalhar. Aí a sala encheu. Seu Celso, vem ver o negócio. O que foi? Fiquei assustado. Eu escutei um barulho de noite no quarto da minha filha. Corremos lá assustada. Ela estava de pé varrendo o quarto dela, com tudo cicatrizado. Eu quase dei um pulo. Eu comecei a chorar. Falei, Senhor, não que eu não acreditava, mas eu nunca tinha visto algo. Eu era novo. Meu irmão, quando eu fiquei, aí eles falaram, me dá o endereço da tua igreja que eu quero ir lá. Eu falei, lá em Parada Angélica, é muito longe. Levei eles na janela e falei assim, olha ali, ó, tem uma igreja ali, tem outra igreja ali. Deus vai levar vocês para onde Ele quer que você esteja. E eles começaram a congregar, querendo ir lá em Parada Angélica, porque eles acharam que foi eu e que foi a igreja, mas foi Jesus. Eles estão lá até hoje. E eu fiquei cheio da graça, cheio de alegria. Vim para casa pensando, Senhor, fiz que nem esses discípulos aqui. Esses discípulos viram vários milagres. Eu vi o meu primeiro, depois de mim, é claro, né? Porque minha vida foi um milagre, ser alcançada por Ele. E do negão aí, né, negão? Se eu falar que ele é moreno, ele vai falar que eu estou economizando cor, né? Então, né? É assim que ele fala comigo. Hoje vi um milagre na vida dele, que era meu companheiro de farra, né? Ele fala que eu levava ele, mas ele que me levava. Toda vez que ele vem falar de mim aqui, é ele, assim, aquele baixinho que me levava. Como é que eu, dessa altura, ia levar um menino daquele tamanho, gente? Era ele que me levava. Depois que eu vi o milagre nele, aí o milagre em mim, aí depois eu vi esse milagre. Quando eu olhei a barriguinha da menina, sequinha, a sua cirurgia. Eu falei, eu tenho que seguir esse Jesus a minha vida toda. E se Deus permitir, em setembro, eu faço 30 anos andando com Jesus. São 30 anos no mundão e 30 anos com Jesus. Agora eu sei quem Ele é. Ele é o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Você entendeu? Você quer que a igreja ore neste momento por você que creu nisso, nesta verdade? Amém, irmão? Amém, irmã? Amém? Jesus se revelou essa noite a você, eu quero ouvir. Levante sua mão. Amém. 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 Carlos Alberto.